Ok, bom, então vamos lá começar. Então, sejam bem-vindos ao segundo webinar da plataforma School. O tema de hoje foi o Fibonacci, foi um tema que muita malta pediu na sessão de dúvidas. Nós, no mês de janeiro, para quem não sabe, nós tivemos um webinar sobre os erros que 90% dos traders cometem e da malta iniciante que comete, e depois tivemos uma outra sessão online de dúvidas. E nessa sessão online de dúvidas, hum, houve várias dúvidas sobre Fibonacci e perguntas se poderíamos ter um webinar, sobre o Fibonacci. Então, foi, bastante fácil, decidir o tema deste mês do webinar. Como pediram, temos então aqui o Fibonacci no trading. Portanto, antes de começar esta aula, este webinar, têm de perceber que, mais uma vez, este webinar não é cheio de fórmulas nem promessas milagrosas. Neste caso, sobre o Fibonacci. O objetivo é que ganhem confiança nestas ferramentas que vamos abordar hoje e que compreendam, sobretudo, como usá-las, se faz sentido usá-las ou não, e como usá-las com critério. Que isto é outra coisa que nós vamos também abordar. Então, assim de forma muito resumida, então se estão prontos e super motivados para aprender de forma prática, importante, realista e sem ilusões, vamos então começar. Portanto, para quem não sabe, no primeiro ponto, nós somos a Forex Academy Club, perdão, é uma escola de trading portuguesa, onde nós temos formação ao vivo, online e presencial, desde o nível iniciante ao profissional, tendo já formado mais de 100 traders profissionais. Estamos situados em Lisboa, neste caso, onde nós damos a formação presencial é em Lisboa. Estamos também no Funchal, que é onde está o Rodrigo, o CEO da empresa, e já contamos com mais de 1.500 traders formados e mais de 800 alunos ativos desde 2018. Portanto, quem sou eu? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Pedro Rodrigues, tenho 26 anos e sou do Algarve. Estou no mundo dos mercados financeiros já uh, há 5 anos, portanto, há 5 anos já estou neste mundo, mas comecei-me a dedicar a 100%, diria já há uns 3 anos. E quando digo a 100%, digo mesmo, tive uma fase que era todos os dias de manhã à noite, a estudar, a estudar e a estudar, a estudar. Portanto, eu comecei com 5 anos, há 5 anos, com algum interesse, assim como vocês, eu comecei a ouvir as primeiras palavras e tudo mais, mas era tudo muito assim, perdão, era tudo muito assim por alto, e comecei então a dedicar-me na minha formação, a ganhar muita disciplina e consistência, portanto, e todos os dias focar-me nisto há sensivelmente 3 anos. Atualmente sou trader e formador na Forex Academy Club e serei eu, juntamente com o Rodrigo, vos irei acompanhar nesta plataforma da School, uma iniciativa nova deste ano da FAC, da Forex Academy Club. Portanto, quem é o Rodrigo? O Rodrigo Jasmins, o CEO, que é o CEO da empresa, tem 31 anos e é natural da Ilha da Madeira. É o fundador, como já disse, e CEO da Forex Academy Club e criador do curso Trader do Zero. Portanto, é aquele mini curso que vocês têm na plataforma School. É educador financeiro e certificado, licenciado em gestão de empresas, analista da corretora XTB, para quem não sabe, é uma corretora regulada em Portugal, onde tem também sede e escritórios em Lisboa. Portanto, é aqui uma vantagem desta corretora é que temos sede em Portugal e é trader profissional desde 2020. Portanto, o Rodrigo tem 10 anos de experiência em trading e em investimentos, tendo iniciado, portanto, o seu percurso em 2016 nas criptomoedas e depois, no ano a seguir, 2017, começou-se a focar mais no mercado cambial Forex. Quando ouvirem a palavra Forex, para os iniciantes, quando falamos em Forex, falamos em mercado cambial, mais precisamente, portanto, pares de moedas, neste caso, euro-dólar, por exemplo, a libra com o dólar, a libra com a moeda do Japão, o iene, pronto. Quando falamos de Forex, falamos sempre em pares de moedas. Com o sucesso que obteve nos seus investimentos, em 2020 decidiu desistir da universidade, mas desistir do mestrado e dedicou-se a 100% ao trading. Além da paixão pelo trading, é também, desde 2021, piloto de rallies, uma outra paixão do nosso CEO.
O momento em que a vida do Rodrigo mudou foi em 2020 e foi quando foi pela primeira vez contratado para a empresa FTMO e recebeu 40 mil euros enquanto estudante. Portanto, enquanto estudante, ele recebeu este valor e eu já no outro webinar disse e volto só a repetir para a malta nova. Portanto, quando nós estamos a falar destes preços, 10 mil, 20 mil, 40 mil, 100 mil euros, é importante que tenham noção que isto não são valores totalmente irrealistas. Quando nós já temos uma estratégia, um método que resulte, quando somos lucrativos nisto, nós podemos ser contratados por estas empresas, neste caso esta empresa é a FTMO, que com outro nome, portanto, estas empresas que nós traders damos são as prop firms. O que é isto, uma prop firm? É uma prop firm. É, na verdade, uma empresa que nos empresta, entre aspas, portanto, dá-nos capital, mas de uma maneira não física, portanto, através da corretora, e nós operamos com esse a capital. E depois os lucros. Uma percentagem dos lucros é para nós, neste caso a maior percentagem, e a outra percentagem fica para a empresa. Portanto, para o Rodrigo ter conseguido receber estes 40 mil euros, nós devemos, com base no último webinar, podemos, se calhar, eu não sei, mas diria 40 mil euros, se calhar uma banca de, se calhar, 200, 400, 100 mil euros, ok? Portanto, a FTMO dá estes valores enormes e nós, então, com uma boa gestão de risco, já aprendemos no último webinar, que deve sempre arriscar pouco, mas o pouco, neste caso, como o capital é muito, a banca é muita, o arriscar pouco acaba por ser também muito, acabam por ser 2, 3 mil euros de risco e se conseguirmos ser lucrativos na trade, podemos atingir valores como só numa trade 8, 10 mil euros. Portanto, é só para aqui uma chamada de atenção que isto é tudo realista, mas neste cenário para estas empresas, ok? Não é com 10 euros que eu vou fazer este dinheiro. Vamos então passar ao tema da aula, Fibonacci. Afinal, quem. Deixa-me só ver aqui Desculpem, aqui no chat. Aconselho prop firms. Aconselho. Agora, quando é que eu aconselho? Isto não é muito simples. Para nós conseguirmos ser aceitos por uma prop firm, portanto, nós somos submetidos a fases. E nessas fases eu tenho de operar, é um capital estilo conta demo, e eu tenho de, portanto, ser lucrativo. Eu tenho, por exemplo, muitas regras, tenho de atingir, por exemplo, não precisa de ser num dia, a longo prazo, mas a longo prazo eu tenho de atingir 10 ou 15% e nunca num dia perder 5% ou perder 10% do capital inicial. Portanto, se eu aconselho uma prop firm, sim, aconselho uma prop firm, mas eu aconselho quando vocês já têm uma estratégia bem definida e já são lucrativos. Para quê? Para conseguirem passar nas fases. O que acontece se não passarem numa fase? Perdem dinheiro. Ou seja, assim muito rapidamente. As próprias firmas têm pacotes e nós compramos esses pacotes. Compramos, ou seja, quando eu falo em pacotes, falo em diferentes capitais. Portanto, vamos imaginar que uma banca de, sei lá, 10 mil euros vale 100 euros. Nós compramos 100 euros, recebemos 10 mil euros fictícios. Se nós operarmos e sairmos, por exemplo, a primeira fase na FTMO acho que é 10%. Se atingirmos 10% de lucro, passamos à fase número 2. E a fase número 2 é atingir os 5%. E após estes 5%, nós realmente recebemos esses 10 mil euros. Portanto, quer dizer, recebemos, mas não para nós. Portanto, já não é o dinheiro fictício da empresa, já é mesmo dinheiro da empresa. E podemos operar com esse capital. Agora, não é tudo um mar de rosas. Eu também não posso perder 5% num dia e não posso perder 10% no total. Portanto, aconselho vivamente sim, mas quando já têm tudo bem definido e já são lucrativos, já têm muito backtesting, já têm muito treino em conta demo, já, por exemplo, aconselho numa primeira fase, primeiro arriscarem capital que, como é que eu ia dizer isto, não vos faz muita falta, quer dizer, faz sempre falta, não é? Mas vamos imaginar uma banca de 50 euros, faço um depósito de 50 euros e vou ver como é que corre no próximo mês, ou nos próximos 2 meses, ou 3 meses, e ao fim de 3 meses esses 100 euros transformaram-se. Fiquei, por exemplo, com 150, 200, fui rentável, não fui? Ou perdi dinheiro? Ok? E só depois da gente já ter essa vontade, aí sim uma própria forma. Só aconselho depois de serem lucrativos em conta real, exatamente. Ter uma excelente disciplina e gestão de risco. O que é uma própria forma? Foi isto que eu acabei de dizer a Ricardo, portanto, são empresas que nos emprestam capital. Vamos lá passar então ao tema de hoje. Afinal, quem foi Fibonacci? Ok? E o que é isto de Fibonacci? Portanto, Leonardo Fibonacci, ou
Leonardo Pisano, que é o seu nome verdadeiro, na verdade foi um matemático italiano, nascido no ano 1170 e falecido no ano 1250. Portanto, Fibonacci ficou famoso por contribuir para a divulgação do conhecimento matemático na Europa, pois estudou diferentes métodos de cálculo, ajudou a tornar a matemática mais acessível ou útil no dia a dia. O seu trabalho teve um papel fundamental no avanço da matemática. Ou seja, Fibonacci foi unicamente um matemático. Quero que percebam que não foi um trader, ou um trader de sucesso, ou de insucesso, não foi nada disso, nem foi um teórico de mercados financeiros. Nada disso. Leonardo Fibonacci foi um matemático. Então, visto que foi um matemático, qual é que é a relação deste matemático com o trading? Leonardo Fibonacci, ele ficou bastante conhecido por um dos trabalhos, um dos grandes sucessos, que foi a sequência de Fibonacci. Na verdade, esta sequência é uma sequência numérica onde cada número tem esta característica, portanto, cada número é a soma dos dois números anteriores. Ou seja, nós temos aqui o início da sequência de Fibonacci, portanto, isto é uma sequência infinita, não é? Nós temos o número 0 e o número 1. Portanto, com o número 1 e com o número 0, nós obtemos o número 1. Tivemos este resultado. Então, este resultado mais a soma do número anterior vai gerar outro resultado, que é o 2. Então, o 2, que é o novo resultado com o número anterior, temos o 3. E assim sucessivamente. Portanto, esta é a característica da sequência de Fibonacci. Esta sequência aparece em diversos contextos, como na arte, natureza, ciência e também, logicamente, por isso é que estamos aqui a estudar isto hoje, nos mercados financeiros, sendo uma base para diversas ferramentas de análise técnica. E para quem não percebeu, eu costumo dizer isto de uma maneira muito simples. Como é que esta sequência faz sentido nos mercados financeiros? Então, se eu tenho um resultado atual e sei o resultado anterior, eu consigo saber qual será o próximo resultado. Então, entre aspas, eu consigo calcular, prever, atenção, entre aspas, o futuro. Ok? Então é esta a lógica que faz nos mercados financeiros, que é com a base que eu tenho, e a base atual que eu tenho, seja o resultado atual e o resultado anterior, eu consigo obter um novo resultado. Eu consigo prever o futuro. Antes de avançarmos, é importante fazermos aqui umas pequenas revisões, ou até para a malta que está pela primeira vez no webinar, saber que é bastante importante. Portanto, nós temos aqui na tela três tendências, como o mercado se move. Temos uma tendência de alta, em que claramente vemos que o gráfico está a subir, uma tendência de baixa, o gráfico está a descer, e uma tendência lateral. Portanto, nós lemos sempre da esquerda para a direita. E o que é que são estes I's e estes C's? Portanto, uma tendência de alta é constituída por impulsos, que é um movimento ligeiramente maior, e depois ele faz uma pequena correção. Volta a fazer um novo impulso e faz uma pequena correção e um novo impulso. Portanto, isto dão também algumas revisões. E se não viram, aconselho a verem o curso que vocês têm na plataforma School. De certa maneira, isto também é um bocadinho abordado. Portanto, nós temos também, no segundo exemplo, tendência de baixa, em que o movimento maior, com mais força, assim digamos, entre aspas, é um impulso, depois a correção, outro impulso, uma correção e, por fim, um impulso. Só agora é que repare, estas letras estão aqui trocadas, mas pronto, estão a perceber a ideia que o movimento maior é o impulso. E numa tendência lateral, não conseguimos perceber bem. Portanto, o que é impulso, o que é correção? Portanto, quando vocês operam, e se são iniciantes, eu aconselho sempre que o gráfico estiver lateral, descartam. Ok? Nós queremos que o gráfico tenha uma boa definição, ou de tendência de alta, ou de tendência de baixa. Mais coisas. O que é que nós sabemos de uma tendência de alta? Que é constituída por o quê? Por fundos e topos ascendentes. Portanto, eu tenho aqui um fundo, um topo, outro topo. E o que é que eu posso concluir? Que o segundo fundo é mais alto em relação ao primeiro. E que o segundo topo é mais alto que o primeiro. Então, isto define uma tendência de alta. Uma tendência de alta é quando os fundos e os topos são ascendentes. E, sendo assim, conseguimos fazer
quando os topos e os fundos são ascendentes, conseguimos então criar uma boa definição do quê? De impulso, o que é um impulso e o que é uma correção. O que é um impulso e o que é uma correção. Já a tendência de baixa é ao contrário. Portanto, uma tendência de baixa é constituída por topos descendentes e fundos descendentes. Portanto, nós conseguimos perceber que o segundo topo é ligeiramente mais baixo que o primeiro e o segundo fundo é mais baixo que o primeiro. Ah, vou só. Deixa-me só ver se eu consigo. Que o microfone. Que eu queria desligar o microfone, mas agora aqui não sei. Na definição. Deixa-me lá ver. Visualizar. Peço desculpa, só um minuto. Desativar modo, interromper vídeo, desfocar, ajuste. Renomear. Alguém sabe como é que eu com o microfone desativo? Só porque está aqui muito barulho, ou se a pessoa me conseguir ouvir, garantir que desativem todos os microfones. Oh, Rodrigo, não sei se estás aí, se me podes ajudar. Onde é que eu clico aqui para desativar o som de toda a gente? No perfil. Dê-me só um minutinho. Peço desculpa. Espera aí. É mais fácil assim. Que isto esta, ainda não. Agora tenho de encontrar o perfil. Isto só demonstra que não estão focados, não estão concentrados. Ó, a malta aqui que não está concentrada. Aqui, deve ser este. Colocar na. Não me aparece. Ativar. Já está. Muito melhor. Peço desculpa por este contratempo. Isto às vezes ah, estas tecnologias. Deixa-me só partilhar então. Aqui está, ok. Tela número 2. E aqui, portanto, digam-me só se estão a ver aqui a tendência de. Peço desculpa, mas se estão a ver aqui a tendência. Ok, bom, vamos lá continuar então. Contratempos acontecem. Então, temos, como eu estava a dizer, a tendência estava aqui, salvo erro, que a tendência de baixa é constituída pelos fundos e pelos topos e fundos descendentes, em que o primeiro, portanto, é o que vai definir, portanto, se isto acontecer, é o que vai definir um impulso e uma correção. E porquê que é importante nós termos isto na cabeça? Porque vamos falar agora da primeira ferramenta de Fibonacci, que é a retração de Fibonacci. Então, muita atenção. O que é retração de Fibonacci? Ponto número um. É uma ferramenta, não é um indicador. O que é o indicador? O indicador, pensem assim, é quando vocês estão dependentes desse programa, entre aspas, dessa ferramenta, entre aspas. É quando vocês estão dependentes. Uma ferramenta são vocês que manipulam. E nós já vamos ver isto para a frente. Ok? Portanto, retração de Fibonacci é uma ferramenta que tem por base, portanto, no seu código, a sequência de Fibonacci, lá está, de prever o futuro, entre aspas, com o propósito, muito importante, de medir ou identificar o que é a correção do preço dentro de uma tendência. Portanto, quando nós falamos em retração, nós queremos saber o quê? Queremos olhar para o quê? Para as correções. A retração apenas vai me dar a informação da correção e nunca do impulso. Este é o primeiro ponto. O objetivo desta ferramenta é então o quê? Encontrar regiões, lá está, que é destacado, prováveis, portanto, isto não é nada linear, e vocês já vão ver daqui para a frente, portanto, são regiões prováveis onde o preço pode retomar ao quê? Ao movimento inicial, ou seja, ao impulso, ou seja, voltar a formar aqui. Neste caso, fiz aqui a correção, tenho aqui o impulso, fiz a correção e é perceber até quando ou qual é que é a zona é que esta inversão acontece para o novo impulso. É para isto que serve a retração de Fibonacci. Temos aqui um exemplo. Portanto, nós temos aqui, faz de conta, mais daqui para trás, temos uma tendência de alta e aqui surge então o impulso, ok? O impulso. E a partir do impulso, o preço, depois do impulso, o preço começa a
corrigir. O que é a retração? A ferramenta de a retração de Fibonacci é isto. São estas linhas com estes números, ou seja, com estes níveis. E a ideia é nós percebermos o que é que cada nível significa e quando é que a tendência poderá, quando a correção poderá inverter para impulso ou não. Já aqui estamos numa tendência de baixa, portanto é o mesmo exemplo. Temos aqui um movimento maior com força, portanto temos o que? Um impulso. Temos então a nossa correção e foi aqui acima do 0,5 que o preço voltou a fazer um novo impulso. Portanto, é para isto que serve a retração de Fibonacci. Esta é a ideia. Deixa-me só ver aqui o chat. Tenho muita dificuldade com tempos gráficos devido ao meu estilo de trading, intraday, faz day trading ou evitem essas perguntas ou façam essas perguntas para uma próxima aula específica de dúvidas, está bem? Tudo o que tiverem de perguntas agora, façam mais. Senão eu vou-me dispersar um pouco. Façam mais para de dúvidas em relação ao Fibonacci, está bem? Vamos então continuar. Portanto, os principais níveis desta ferramenta da retração de Fibonacci. Portanto, mais uma vez, nós percebemos o quê? Que temos aqui um impulso e que o preço está a corrigir. Temos aqui a correção. E temos então aqui os nossos níveis. Primeiro ponto. Pelo impulso ser de baixo para cima, percebemos que estamos, aqui por esta imagem, numa tendência de alta. Portanto, nós temos fundos e topos ascendentes, o impulso será para cima, a correção será para baixo e assim sucessivamente. Por que é que isto é importante perceber? Porque eu, quando uso a retração de Fibonacci, eu traço no início do impulso para o fim do impulso. Ok? E só depois é que eu vou então conseguir ver os níveis. Porquê? Porque se eu fizer de cima para baixo, neste caso, os níveis vão estar ao contrário. Ok? Portanto, numa tendência de alta, eu traço de baixo para cima, que é como o impulso se formou. Numa tendência de baixa, como o impulso formou-se de cima para baixo, eu vou traçar a retração de cima para baixo. Este é o primeiro ponto que tem que ter em mente. Portanto, vamos falar aqui dos níveis. Portanto, o nível 0. O que é que o nível 0 representa? Marca o fim do impulso e é a partir daqui, lá está, que o mercado começa a corrigir. Portanto, se a retração foi bem traçada, nós percebemos que aqui, neste ponto, lá está o 0%, é quando vai começar a nossa correção. Fácil de perceber. Segundo nível, os 23,6%. Acaba por ser uma correção muito superficial, ou seja, indica uma tendência forte com pouca força de correção. Portanto, o preço vir até aqui apenas está e depois voltar para cima, apenas me disse que o preço tem muita força para continuar, muitos impulsos com muita força para cima, e então o preço mal tem, podemos pensar entre aspas, tempo para respirar, ok? Para descer e fazer a sua correção como deve ser. 38, o nível de 38,2%, mais uma vez, já acaba por ser uma leve correção e indica ainda força na tendência. Portanto, uma chamada de atenção clara. Eu no nível 23,6 e no nível 38,2, eu disse que demonstra que a tendência está forte. Ok? Que o impulso está forte. Mas reparem que eu tenho aqui uma nota. Força não é igual a que tenhamos menor risco, ok? Aliás, é totalmente o oposto. Como assim? Então se tem... Vocês agora podem me perguntar, oh Pedro, mas tu disseste que neste nível há muita força para cima, então eu vou entrar porque sei que o preço vai subir. Não. Por vários motivos. Primeiro ponto, nunca se vão guiar só por níveis. Pronto, isso também já vamos ver daqui para a frente. Isto tudo tem que ter um contexto. Mas, segundo ponto, porquê é que eu não aconselho aqui os 23%? Por exemplo, porque muitas das vezes quando o preço tem estas forças para cima, muitas das vezes, não quer dizer que é sempre, são alturas em que existem notícias, ok? É importante perceberem que nós conseguimos ser lucrativos, obviamente, com as oscilações, ou seja, é preciso volatilidade sim, mas tem de ser uma volatilidade controlada.
Se for descontrolada, eu tanto posso abrir uma ordem aqui para cima, mas o preço pode vir para baixo e para cima. E ao vir para baixo, se eu utilizar stop loss, que eu espero que aqui toda a gente já saiba que deva de usar stop loss, portanto, o preço provavelmente atingiu o meu stop loss e perdi, entre aspas, uma trade. Outra razão, importante. Quando o preço não tem estes impulsos, portanto, onde não te reparar quando estão a analisar o gráfico, quando o preço está assim muito para cima e para baixo, muito para cima e para baixo, e faz às vezes muito estas leves correções, normalmente, não quer dizer que é sempre, mas é quando há notícias, o preço está muito descontrolado. É preciso ter sempre atenção. Outro assunto, outra razão. Portanto, quando o preço vem só até aqui, até aos 23, muitas das vezes, traders entram aqui. Entram aqui e muitas das vezes têm uns stop losses aqui um bocadinho abaixo e vamos imaginar o take profit aqui ou aqui ligeiramente até cima. E o que é que o preço faz? Os traders entraram, o preço continuou a subir ligeiramente, mas depois o que é que fez? Foi ao stop loss, desceu para o outro nível, esses traders foram stopados e depois o preço acabou por ir para a direção certa, ok? Portanto, estas breves correções, muitas das vezes, se vocês entrarem aqui neste, por exemplo, neste nível 23, acaba por ser um pouco arriscado, a não ser que vocês tenham muita experiência e saibam mesmo o que é que estão a fazer a nível de contexto de mercado. Porque muitas das vezes vocês ficam sujeitos à manipulação do mercado. Ok? O mercado, para se mover, muitas das vezes precisa que alguns traders sejam stopados para conseguir continuar o seu caminho, assim digamos. Portanto, atenção a estes níveis. Faz sentido operar, por exemplo, o 38? Faz, mas tem de haver contexto, ok? Atenção que força não é sinónimo de que está tudo bem e menor o risco. Porque eu ter aqui um impulso bem definido e o preço vem só até aqui, muitas das vezes o preço começa a subir, porque dá a demonstrar, lá está, que este impulso tem força, mas não sabemos porquê. O preço vem até baixo, muitas das vezes, atinge os stop losses e depois é que sobe. Portanto, atenção a estes níveis, ok? Não confundem força com, então não há risco nenhum. Pelo contrário. Vamos então aqui falar agora do próximo nível, os 50%. Portanto, este nível, os 50%, representa já um equilíbrio na tendência. Ou seja, o preço vai acabar por devolver metade do impulso anterior. E faz sentido. Portanto, se o preço atingir aqui os 50%, ele já devolveu metade. Portanto, percorreu metade deste impulso. Este 50% é uma característica que não faz parte da sequência de Fibonacci. Então, mas porquê é que está na retração? Porque é um dos níveis mais respeitados pelos mercados. Acaba por ser uma correção, entre aspas, saudável. Acaba por ser, para muitos traders, um nível psicológico, um nível bom a nível psicológico. Ou seja, montes de traders acabam por operar apenas aqui nos 50%. Porquê? Porque como já têm a ideia que o preço já corrigiu 50%, então ele já, entre aspas, já tem mais força para poder continuar. Muda a imagem para o outro lado. Como assim, Carlos? Não sei se estou. Toda a gente está a ver bem as imagens, vê mandar para trás e para a frente, certo? Definições. Certo. Sim, está tudo ok. Então, das percentagens. Sim, calma, desse é para apontar. Tá, eu já dou tempo para se quiserem apontar ou tirar uma foto aqui ao texto, está tudo bem. Não sei se é para isso, não, mas já dou tempo, calma. Deixa-me só não, aqui acabar o raciocínio. Portanto, os 50%, como eu estava a dizer, sim, podem, no webinar, podem tirar foto aqui à projeção, se quiserem, dos níveis para vocês. Portanto, como eu estava a dizer, os 50% acaba por ser um nível psicológico para muitos traders, porque já sabemos que o preço corrigiu 50%, então se corrigiu 50%, provavelmente já poderá ir a subir. E há aqui um outro fator, que é as grandes instituições, portanto, quem verdadeiramente manipula o mercado, bancos centrais e tudo mais, as grandes instituições muitas das vezes repõem posições neste nível.
Por isso é que isto é um nível bastante importante. Não faz parte da Fibonacci, mas montes de traders guiam-se por isto. Por ser já estão mais descansados psicologicamente. Ok, o preço já corrigiu 50%, já corrigiu muito. Provavelmente pode vir um novo impulso. E depois eu ainda sei que as grandes instituições repõem posições aqui. Portanto, eu quero estar a favor dessas reposições, dessas posições das grandes instituições. Portanto, muita gente opera nos 50% por causa disso. Portanto, tem aqui os níveis. Vou dar aqui só 5 segundos para quem quiser tirar uma foto, 10 para não quebrar o raciocínio e também eu e vocês que estão com atenção não quebrarem o raciocínio. Portanto, 5, 4, 3, 2, 1. Aqui vamos nós para o próximo. Portanto, atingimos então os 61 ponto, o nível 61.8. O que é que este nível então nos diz? Acaba por ser, há muita gente que considera, um nível de ouro da tendência. Porquê? Acaba por sinalizar uma correção mais profunda, embora a tendência ainda esteja saudável. Então reparem, se, vamos imaginar isto, o que é que isto quer dizer? Se eu entro aqui nos 50% e consigo ser lucrativo, por exemplo, até aqui, então, mas se eu entrar nos 61 e conseguir ser lucrativo até aqui, o preço percorre o quê? Mais. Então, se percorre mais, eu acabo por ganhar, entre aspas, mais dinheiro estando o take profit no mesmo sítio. Não é? Porque eu entrando mais para baixo, vai significar, então, se o preço atingir, que eu não sei, mas se eu tiver o meu take profit, vamos imaginar, aqui, algo já está aqui esta setinha azul. Se eu entrar aqui, nos 38, não vai ser a mesma coisa se entrar aqui. O preço aqui percorre muito mais, então consigo obter uns maiores lucros. Então agora vou só entrar nos 61, pronto, porque é o nível duro. Não, ok? Tudo tem de ter contexto. Isto, o que eu estou a dizer é o que os níveis representam. O preço pode vir perfeitamente até aos 38 e continuar a subir. Acontece montes, todos os dias acontece isto. Agora, o que é que nós queremos fazer? Queremos sempre achar os melhores níveis em confluência com outros fatores, porque nós queremos ser lucrativos. Queremos que as variáveis estejam todas alinhadas. Então, se eu entrar num, numa operação no nível 23%, que é um nível um bocadinho mais arriscado, se calhar o que é preferível? Se calhar até é preferível não entrar. Porquê? Estou a preservar o capital. Mas isto já é outro tema, já estamos a falar aqui de gestão de risco. Mas eu quero que vocês percebam, isto aqui não é um nível perfeito, está bem? Eu estou-vos apenas a dizer o que é que cada nível representa, certo? Já vamos à parte prática. Ah, então, vamos então falar agora do próximo nível, 108.6. Já indica, portanto, uma enorme correção, uma exaustão até da correção, em que devolveu quase todo o movimento, porém ainda está dentro da estrutura, ou seja, ainda está dentro daquele impulso. Portanto, o que é que temos de ter aqui atenção? Se o nível atingir ali até aos 70%, até aos 78% e a gente conseguir essa entrada, é o mesmo raciocínio. Se o take profit estiver no sítio, o preço ainda desceu mais e se eu entrar ali, portanto, ainda mais lucrativo eu vou ser. Eu, se calhar, uns 50% consigo um rácio de 1 para 2. Mas se calhar já nos 78 consigo já um rácio de 1 para 3. Não é? Qual é que é o problema disto? É que já existe aqui também uma maior confiança na tendência de baixa e o risco de reversão aqui já é maior. Portanto, o preço quando atinge aqui, e não é todos os dias que se consegue esta proeza, mas é apanhar o preço aqui nos 78 e ele subir. E se fosse sempre assim, era o ideal. Mas é que o problema é que o preço às vezes vem aqui até aos 78 e o que é que acontece? Vem para baixo e muda a tendência. E está a originar, portanto, uma tendência de baixa, neste caso, porque estamos a falar numa tendência de alta. Ok? Portanto, este nível 78 também, entre aspas, é um nível assim de ouro, vá, mas já tem aqui muita exaustão do preço. Ok? Portanto, é preciso ter sempre atenção. O preço será que vai reverter? Não vai reverter. Estou num bom horário a parar? Há notícias? Não há notícias? Como é que está a tendência? Está bem definida antes? Não está? Tem confluência com outros fatores? É estas perguntas que vocês têm de fazer para todos os níveis. Ok? Não só para os 78, mas para os 61, para os 50, etc. E por fim, temos então os 100%, que significa que o impulso foi
anulado e a estrutura anterior vai acabar por deixar de existir. O mercado pode continuar na mesma direção ou inverter. Portanto, aqui é quase depende, portanto, da vossa leitura anterior. Aqui é quase uns 50-50. O preço pode subir ou pode descer. Obviamente, eu disse 50-50, vá, mas se houver contexto, vocês até podem perceber. Não, se calhar o preço até vai subir e acaba por ser ainda uma entrada ainda melhor de ouro, não é? Porque se tivermos o take profit no mesmo sítio, acabamos por ter um rácio muito maior. Mas também não é todos os dias que isto acontece, não é? Muitas das vezes o preço o que é que faz? Até passa montes de traders a pensarem assim. Tem as suas posições abertas nos 100%, o que é que ele faz? E o stop loss ligeiramente abaixo, o que é que muitas vezes o que é que o preço faz? Vai abaixo, bate nos stop losses, e assim que bate nos stop losses, segue. Portanto, é preciso haver contexto. Não é só por o preço chegar àquele nível que eu vou entrar. Ok? Ah, ok, portanto, aqui só para vou deixar só aqui também como deixei no slide anterior aqui uns segundinhos, está bem? Se quiserem tirar um print, uma foto, anotar alguma coisa no caderno, pronto, vou deixar só aqui estes níveis. 5, 4, 3, 2, 1. Porquê é que essas percentagens e não outros valores da percentagem? Porquê? Porque quem criou a retração de Fibonacci teve por base a sequência de Fibonacci. Portanto, uh, a sequência de Fibonacci está está-me a faltar a palavra, mas a sequência de Fibonacci está inserida na, na ferramenta de retração Fibonacci. Está como é que se diz? Não é nos dados, mas está programada assim, ok? Portanto, não sei porquê estes níveis, mas sei que são estes níveis por causa que tem a ver com base na retração de Fibonacci. E estou-vos a falar aqui de todos os níveis assim mais conhecidos, está bem? Com o seu respectivo significado. Porquê é que é 23,6 ou 20, e não é 23 certinhos? Porque é 23,6, porque é por causa de, de como a ferramenta está associada à sequência de Fibonacci. Vamos então continuar. Portanto, aqui uma nota. Quanto mais rasa, ou seja, mais pequena for a retração, como eu disse, provavelmente poderá indicar muita força, mas acaba por ser uma entrada com maior risco. Portanto, tenham muita atenção. Está bem? Hoje eu estou a falar aqui da segunda ferramenta de Fibonacci, a extensão de Fibonacci. Portanto, nós vimos que a retração serve para vermos até onde é que a correção vai, e a extensão vai ter agora outro propósito. Acaba por ser também uma ferramenta, portanto, somos nós que desenhamos, ou seja, quando somos nós que inserimos no gráfico, e tem por base, mais uma vez, a sequência de Fibonacci, mas o objetivo é projetar ou identificar níveis de preço baseando-se no movimento que o mercado já realizou. Portanto, é um bocado aquela ideia que eu disse anteriormente, com a base da sequência, que é com base no que eu tenho, até onde é que o preço poderá ir ou não. O objetivo desta ferramenta, então, é qual? É identificar a região provável até onde o preço se poderá movimentar. Ou seja, temos aqui, nesta imagem, uma tendência de alta. Aqui mais atrás, vamos supor que vinha numa tendência de alta. Venha aqui uma tendência de alta, veio aqui, tal, tal, tal. O que é que eu tenho aqui? Tenho um impulso e o que? A correção. Portanto, eu aqui teria traçado em relação à retração, teria, não é? No início do impulso até ao fim, e teria então o nível da retração que isto aconteceu. Mas eu para utilizar a extensão eu tenho que ter três níveis, três pontos. Tenho que ter o ponto A, que é o início do impulso, tenho que ter o ponto B, que é o final do impulso, e tenho que ter o ponto C, que é o final da correção. E com base nestes pontos, eu vou obter estes diferentes níveis. E estes diferentes níveis vão-me dizer até onde é que o próximo impulso poderá ir. Ou seja, o que é que isto me pode ajudar? Muitas das vezes a delinear onde é que eu coloco o meu take profit. Portanto, com base no que eu tenho, até onde é que o preço poderá ir. Não é? É para isto que serve a extensão de Fibonacci. Já, portanto, aqui numa tendência de baixa, nós percebemos então que temos aqui um ponto A, um ponto B, que é o impulso, temos aqui a correção, e então temos aqui os próximos níveis, até onde é que o preço poderá ir. Mas lá está, é até onde é que o preço poderá ir.
Poderá. Pode ir ou não pode. Ok? Tal como a retração de Fibonacci, isto é, o preço, isto são tudo regiões de maior probabilidade, prováveis. Mas não quer dizer que isso aconteça. Portanto, falando agora dos principais níveis da extensão de Fibonacci. Portanto, nós temos os 100%, que é o primeiro nível, que acaba por ser, é o primeiro alvo da projeção, o primeiro nível, é um nível um bocadinho mais conservador. E neste nível, o preço tende a replicar a mesma distância do movimento anterior. Como assim a mesma distância? Então, nós, num impulso, numa correção e no novo impulso, o que os 100% nos diz é que este segundo impulso acaba por ser, portanto, a distância acaba por ser igual ao primeiro. Ok? Não quer dizer que seja sempre, mas é um dos níveis que muitas das vezes isso acontece. O nível de 127,2% já indica que a extensão, portanto, o nível está acima, não é? Já indica que é uma extensão mais moderada, já é um bocadinho mais apetecível. E temos o nível 161,8%, que indica então uma extensão muito mais longa, conhecida então por a extensão de ouro, porque o preço acaba por percorrer muito mais, o nosso take profit está mais longe, logo acabamos por sair um bocadinho mais lucrativos. Portanto, temos aqui este exemplo. Reparem aqui. Nós temos aqui, portanto, uma tendência de alta a vir aqui. Nós temos, então, eu utilizei a extensão aqui, o primeiro ponto, o segundo ponto aqui, o terceiro e teve estes níveis. E o preço acabou por atingir aqui os 100%. Já aqui na tendência de baixa, portanto, eu neste impulso, eu coloquei, portanto, no início do impulso, o primeiro ponto da extensão. No final do impulso, a segunda extensão. E no final da correção, aqui, o terceiro pontinho. Eu obtive então estes valores: 100%, 127 e 161. Portanto, é esta a ideia da extensão. Acaba por existir uma relação entre estas duas ferramentas, entre a retração e a extensão. Então, que relação é esta? Quanto maior for a correção, provavelmente será maior a projeção, maior será a sua projeção. Existe aqui então uma relação direta entre o tamanho da correção e a extensão provável. Ou seja, quando nós temos uma correção um bocadinho mais rasa, um bocadinho mais pequena, apenas, por exemplo, atinge o nível dos 38% ou dos 50%, à partida o alvo tende a ir, a ir um alvo mais curto, portanto, ao primeiro nível da extensão. Normalmente vai até aos 100%. A segunda correção, portanto, a segunda correção, peço desculpa, se for uma correção um pouco mais profunda, um pouco mais longa, se atingir o tal nível de ouro, 61 ou até mesmo 78, o alvo depois tende a ir mais longe. Tende a ir até aos 127 ou até aos 61. Mas lá está. Tende. Não quer dizer que vá. Ok? Portanto, temos aqui o exemplo desta imagem, ok? Vamos aqui só esquecer um bocadinho estes níveis de 102, 70 e 79. Isto são outros níveis, está bem? Vamos assumir que isto aqui, por exemplo, temos o 68, que eu não sei de cor, o 60, o 61 e o 78, portanto faz conta que o 62 é o 71 e aqui é o 78, está bem? Vamos esquecer este 70. E o que é que nós podemos concluir? Temos uma tendência de alta, temos aqui um impulso, portanto eu tracei a minha retração de Fibonacci. O preço começou a fazer aqui uma correção, veio aqui até aos, atingiu portanto aqui os 78, quase, vejam aqui esta wick do preço, quase que passava aos 100%, mas não. Chegou aqui até aos 79 e reverteu. E começou a reverter. E o que é que nós vimos aqui? Que quanto mais profunda for a correção, provavelmente o alvo irá ser mais longo. Portanto, agora reparem aqui. O preço veio até aqui e veio até aqui. E esta imagem tem uma coisa muito curiosa, que é, isto é tudo muito fácil de explicar, mas quando nós estamos com o nosso dinheiro lá metido, a conversa já é outra. Por isso é que é muito importante praticar em conta demo e depois em conta real. Porquê? Portanto, isto que eu disse acabou por fazer sentido com base naquilo que eu disse. Mas agora reparem o que é que o preço. O preço chegou aqui, veio até cá acima e desceu aqui um pouquinho, e veio até cá acima. Atingiu os 127. Para já ultrapassou os 100%.
e atingiu uns 127. E depois começou a descer. O que é que isto faz psicologicamente? Se chegou aos 127, vamos imaginar, se eu tive aqui o take profit nos 127, está tudo bem, já fui lucrativo. Mas vamos imaginar que eu tinha aqui o meu take profit nos 161. O que é que isto faz psicologicamente? Ai, o preço já chegou aos 127. Já está quase ali nos 161. Ai, mas já está a descer. Ai, mas está a descer. Epá, se calhar então vou parar, vou sair do mercado. Já está aqui a chegar aos 100 e saem do mercado. E acabaram por ser lucrativos à mesma. Mas se eu deixasse o take profit e deixasse o preço rolar, o preço veio aqui para enganar, entre aspas, veio até aqui, aqui e podemos perceber pela imagem que ele continua a subir. Portanto, ele atingiu os 161, só que fez esta manipulaçãozinha. Ok? Para quem entrou, portanto, aqui. Então, e como é que eu sei? Tudo tem de ter contexto. É assim, o preço acabou por fazer isto. Mas podíamos ter aqui outro cenário. O preço podia ter batido realmente os 127 e ter ido todo para baixo. É tudo válido. Agora, quando eu estou a fazer isto, portanto, isto não é isto é um jogo e não é um jogo. Vá, podemos aqui utilizar uma metáfora que é um jogo. E nós temos de saber jogar este jogo. Então vamos pensar, se está comprovado que 90% das pessoas perde dinheiro, então eu tenho de para mim, eu tenho de diminuir essa percentagem. Até como é que eu vou diminuir essa percentagem? Com muitas confluências, com muitos fatores. Por exemplo, faz sentido eu operar às 9 da noite ou às 10 da noite, que é quando nós temos os spreads muito altos. Para quem não sabe o que é spreads, não tem problema. Guardem na aula dúvidas que eu esclareço, mas basicamente é quando o preço está muito descontrolado. Faz sentido? Não. Então, se eu já não operar a essas horas, já estou a diminuir, se calhar, um bocadinho aquela probabilidade de perder dinheiro em 90%. Vou entrar só no nível de Fibonacci assim, só porque chegou ali aos 70? Não. Se calhar utilizar Fibonacci vai-me ajudar, já diminui-me ainda mais essa porcentagem de perder dinheiro. Mas se eu utilizar em confluência com outros fatores, com outros critérios, ainda mais vai reduzir. Portanto, isto tudo depende do contexto que vocês fazem do mercado. Nós, na última aula e na última sessão de dúvidas, já vimos, por exemplo, algumas coisas básicas, e vocês têm no vídeo de suporte e resistências, trendlines e tudo mais. Portanto, quando os fatores estão todos alinhados, é mais provável de eu acertar. Mas atenção, é mais provável, não quer dizer que eu acerte. Mas nós queremos estar sempre desse lado do mercado. Queremos estar sempre do lado deste jogo, que é mais provável eu acertar. E é isto que têm de ter em mente, está bem? É preciso proteger se é preciso proteger a posição. Depende da estratégia, ok? E depende até onde é que o preço vá. E isso depois já depende. Sim, podemos proteger a posição. Claro que sim, podemos. Se o preço veio aqui até aos 127, faz sentido eu ter aqui um stop loss. Se calhar não vou subir, mas até onde é que vou subir? Não é? Isso depois depende tudo do desenho do mercado e depende da vossa estratégia. Há, por exemplo, estratégias que o preço atingiu o 1 para 1. Então, se atingiu 1 para 1, eu vou já meter o meu preço em break-even, ou seja, no ponto de entrada. Se o preço voltar a recuar, já não perco dinheiro, porque está no ponto de entrada, já não desceu. E há traders que funcionam, utilizam esta estratégia. Às vezes, qual é que é o problema do 1 para 1? Às vezes o preço realmente bate no break-even, ou seja, na ponta de entrada, e depois é que sobe. Mas aí já não são lucrativos porque já saíram do mercado. Portanto, isto para dizer que depende da estratégia, depende das ferramentas que usem. Está bem? Depende de vocês. Vocês depois têm quando tiverem uma estratégia bem definida, que vocês tenham aprendido, é preciso vocês adaptarem a vocês e ao vosso psicológico, à vossa maneira de ser. Ok? Então, uma chamada aqui em relação ao Fibonacci, importante. Como eu já disse, não existe uma zona de retração perfeita. Ou seja, não existe um nível de Fibonacci ideal, um nível perfeito. Não. O mais importante é observar sempre como é que o preço reage ao aproximar-se destes níveis. A extensão de Fibonacci já acaba por ser uma ótima ferramenta para quem procura alguma clareza e definição do alvo, principalmente se são iniciantes, utilizam, muitos iniciantes utilizam, mas lá está, não prevê o futuro. Não quer dizer, então a correção foi esta, então o preço vai atingir os 100%. Pode nem chegar lá. Isto só deve ser aplicada após, portanto, uma correção válida, com base num movimento impulsivo anterior e bem definido. Lá está. Se o mercado estiver lateral, a fazer impulsos e correções, mas assim, laterais, não faz sentido operar. Porque a probabilidade de eu errar já vai ser grande. E eu já estou a fazer parte desses 90% de perda de dinheiro. Ok? Ah, portanto, aqui um.
um passo a passo. Ponto número um. Se vocês vão utilizar Fibonacci, o primeiro ponto que vocês devem fazer é escolherem ativos que mostrem uma tendência bem definida. E esta tendência pode ser de alta ou de baixa, não lateral. Portanto, primeiro ponto, abrir o gráfico e ver. Sim, senhora. Qual é que é o ativo? Era o USD, AUD CAD, o que seja. Ouro. Quem gosta de operar com o ouro. Tudo certo. Mas o gráfico está-me a mostrar uma tendência bem definida ou não? Ok, percebo que esta tendência é de alta ou não? Vou fazer uma seleção, vou filtrar os ativos. Consoante, portanto, a tendência, vou escolher entrar a favor da mesma. O que é que eu quero dizer com isto? Obviamente, se eu tenho uma tendência de alta, eu só vou olhar para compras. Porquê? Porque os impulsos são maiores que as correções. Não é? Não faz sentido. Já numa tendência de baixa, eu vou procurar vender. Ok? Depois, no impulso, vou utilizar a minha retração de Fibonacci, como já vimos. Portanto, eu utilizo no impulso a retração para saber quais os valores da correção fazem sentido. Até onde é que a correção poderá ir? Esperar que na correção o preço atinja, portanto, os melhores níveis da retração, por exemplo, que estejam em confluência com outros fatores, ou até mesmo, como disse ainda agora, os 50%, que é um nível psicológico, os 60%, 61 salvo erro, também é considerado um nível de ouro. Agora, vocês vão esperar sem contexto que o preço atinja até aí? Não, porque o preço pode nem ir aí, o preço pode ir perfeitamente até aos 38 e continuar a subir, e vocês perderam uma operação. Ok? Portanto, é preciso sempre haver contexto. Portanto, como eu estava a dizer, utilizar esse respectivo nível, seja ele qual for, da retração, com outros fatores. Suportes, resistências, trendlines, price action, que eu costumo dizer que são os gatilhos, portanto, um price action é aquilo que muitas das vezes diz, ok, vou entrar, ou ok, não vou entrar, entre outros fatores que utilizem, está tudo certo. Eu não utilizo indicadores. Mas se houver aqui alguém que utiliza indicadores, RSI e tudo mais, vocês podem, e estão habituados a operar assim, está tudo bem, isto não há mais certo nem mais errado. Utilizem em confluência com algo, ok? Portanto, por fim, traçar num impulso e na correção a extensão de Fibonacci e analisar até onde é que o preço poderá ir ou não. E são estes então os passos a passos que eu vos recomendo ah, sobre aqui o Fibonacci. Portanto, aqui um grande apanhado. Já vimos Fibonacci foi um matemático, criou a sequência de Fibonacci. Existem inúmeras ferramentas de Fibonacci. Existem mais ferramentas de Fibonacci, está bem? A mais usada é a retração e é aquela que eu aconselho-vos, é aquela que eu também utilizo e a maior parte, eu diria que a maior parte dos traders utiliza. Eu acho que é a ferramenta mais usada no trading é a retração. Trouxe-vos também a extensão porque eu estudei e tenho esse conhecimento sobre a extensão, mas muitas das vezes eu nem utilizo. Às vezes eu utilizo só ali para pontos de confirmação e tudo mais, mas não utilizo. Posso-vos dizer que, por exemplo, no curso que vocês têm lá da School, o Rodrigo não fala da extensão porque não é necessário. Na estratégia não era necessária, portanto, primeiro preocupem-se em perceber bem como funciona a retração. Depois, pá, por curiosidade e porque não conhecimento nunca é demais, pá, extensão. E até se quiserem, podem procurar por outras coisas sobre Fibonacci e outras ferramentas. Eu não domino mais nenhuma, por isso não vos trago mais. Utilizo aquela mais conhecida e mais usada e importante no trading, que é a retração. Devo-vos este bónus, que é um conhecimento meu, da extensão. Mas vocês podem ir mais além, ok? Deixem-me só ver aqui. Só aqui o chat um minutinho, mas quais os melhores gráficos e quais usar mesmo? Foi aquilo que eu disse, depende do desenho do gráfico, ok? Depende se o do gráfico está a desenhar. Todos os dias o preço anda, não é? Move-se. Portanto, eu segunda-feira, se calhar olho para o EURUSD com uma estrutura bem definida, numa tendência de alta bem definida, olho para o gráfico e vejo isto, ok? Como na terça-feira já está lateral, então eu não vou operar na terça-feira o EURUSD, vou olhar para outro ativo, ok? Eu sou novo e não sei como é que isso posso aceder? Qual é o nome do site que eu tenho que fazer para começar a ganhar dinheiro? Ok. Dia de Lei Costa. O que eu te aconselho é, já que és iniciante e isto é muito confuso, vem à próxima sessão de dúvidas, coloca essas dúvidas todas que tu tens e assiste, se ainda não assististe, ao curso que tens disponível na plataforma School.
É uma plataforma que nós temos, que a FAC temos, é uma iniciativa deste ano gratuita, onde nós passamos esse tipo de conhecimento e vai-vos ajudar mais, ok? Pá, corretoras, que é aquilo que tu estás a dizer, se calhar a plataforma, nós recomendamos, e também já está lá uma publicação que o Rodrigo fez da XTB, porque é uma corretora regularizada em Portugal, tem sede em Portugal, escritórios em Lisboa. Mas se estás assim muito baralhado com isto tudo, pá, vem à sessão de dúvidas, e vou-te ajudar muito nesse sentido. Primeiro nada que estudar muito e perceber, exatamente, primeiro estudar, 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 estudar e ver o curso que tens disponível, ok? Em que gráficos utilizar? 30 minutos, depende do que vocês, ah, portanto, a maneira como vocês operam. É esse tipo de perguntas, mais uma vez. Podem, façam-nas, guardem-nas, mas iremos ter uma sessão de dúvidas. Podem esclarecer isso tudo depois lá, tá bem? Isso depois depende muito se fazes scalping, se fazes day trading, se fazes swing trading. Ok, normalmente no day trading, na última sessão eu disse, opa, podemos analisar a estrutura, o mercado, numa hora e depois operar em 15 ou em 5 minutos. Ahm, Portanto, um time frame sempre ligeiramente maior para ver o mercado no geral e depois um time frame para entrar no mercado. Bom, ok. Já tivemos aqui uma boa dose de teoria. Vamos então passar à parte prática. Deixem-me só acabar de partilhar aqui a tela e abrir aqui o meu TradingView. Só um minutinho, se faz favor. Que eu, entretanto, queria-vos mostrar também aqui no gráfico. Queria-vos ajudar se quiserem utilizar Fibonacci, que eu aconselho a utilizar em retração, mostrar como é que isto vem. Bom, vamos lá aqui partilhar a tela. Ah, ok, aqui está a partilhar. Tela número 2. Ok, portanto, à partida, já estão aqui a ver o gráfico. Portanto, para quem não sabe o que é isto é, que é muito iniciante, muito rapidamente, eu estou num site, toda a gente pode ter acesso, chama-se TradingView. O que é que o TradingView, o que é que este site faz? É um site que vocês têm, tem um pacote gratuito, portanto, se quiserem aceder para ver como é que funciona e tudo mais, podem aceder, é gratuito. Depois tem pacotes pagos, porque esses pacotes pagos depois têm umas benefícios, pronto, mas são iniciantes para já, gratuito, só para ver como é que como é que o TradingView é, como mexer nele e tudo mais. É o que eu recomendo. E este do TradingView é uma plataforma, não é uma plataforma onde eu opero, é uma plataforma onde eu vejo o mercado. Portanto, eu estou no euro dólar, no euro USD, e isto é o que o preço tem desenhado. Oi, deixa-me só tirar isto. Isto é o que o preço tem desenhado. Ah, bem. E nós vamos então. Só mais uma questão. Portanto, vocês podem utilizar o TradingView para simular ao vivo. Portanto, as velas mexem-se consoante, estas barrinhas mexem-se consoante abre, o mercado. Ou então para fazer backtesting. Ok? Então, ou seja, treinar com o que já temos. Sim, o MT5 é grátis, mas é para operar. Ok? Salvo erro. Portanto, é assim, análise eu recomendo o TradingView, porque aqui o TradingView vocês podem traçar e tem montes de ferramentas. Para fazer backtesting para fazer backtesting, salvo erro, acho que já é preciso o pago, mas vocês podem muito simular com base no que têm e ao vivo. Bom, vamos lá passar à frente. Depois já vejo mais dúvidas. Portanto, isto é o TradingView, como já disse, estou no EURUSD. E onde é que estão as ferramentas? Portanto, nós temos aqui montes de ferramentas neste lado, montes de coisas que nos ajudam, portanto, a analisar o gráfico. E eu aqui no terceiro pacote, assim digamos, aqui na terceira opção, se eu clicar aqui com a seta, como podem ver, temos aqui, como eu disse, várias ferramentas de Fibonacci. Temos a retração, como eu já disse, depois podem clicar aqui como favorito, a extensão, pá, mas depois também existe o canal, a zona temporal, um leque, o tempo de Fibonacci baseado em tendências, círculos, espirais. Portanto, isto são tudo ferramentas e cada uma tem a sua função e a forma como. Pronto, a forma como olham para o mercado e analisam, ok? Mas eu diria, pá, a mais importante é a primeira e aqui a segunda. Foquem-se na retração, é o conselho que eu vos dou. E depois, obviamente, podem utilizar a extensão. Portanto, podem meter aqui um favoritozinho. Ela automaticamente vem para aqui para a vossa lista de favoritos. Só que qual é que é o problema? Reparem, eu vou escolher aqui a ferramenta, aqui está ela, da retração. Qual é o problema?
Muitos níveis, muitas cores, muita, entre aspas, salganhada, ok? E o que é que isto faz? Quando vocês analisam um gráfico ou praticam, convém que o gráfico esteja limpo, para ser muito intuitivo, vocês olharem e perceberem o que é que está a acontecer. Epá, isto é muito barulho, entre aspas, para o vosso gráfico. Então o que é que eu faço? Clico na ferramenta depois de a traçar e posso vir aqui às definições. E tenho aqui as definições de Fibonacci. Ponto número um. Eu tenho aqui, num primeiro instante, linha de tendência marcada, que é esta linha. Preciso. Não, eu sei traçar uma retração. Já sei que é a favor do impulso. Então é menos essa coisa. Mas eu vou-vos dar aqui uma sugestão minha. Não quer dizer que vocês não possam fazer à vossa maneira. Se vocês quiserem meter aqui a linha, está à vontade. Isto é só uma sugestão minha, ok? Portanto, o 0% faz parte da retração? Faz. Vou deixar estar. O 23 também faz. O 38 também. O 5 também faz. O 61, o 78 e o 1 que acaba por ser os 100%. Tenho aqui níveis de extensão. Então vou tirá-los. Porque é que eu os quero? Só me vai baralhar ainda mais. Ok, agora isto tem aqui muitas cores, a meu ver. Eu quero algo mais neutro. Então vamos fazer, por exemplo, o 0. Vou meter aqui a preto e o 100 a preto. Que são, portanto, os limites da, da retração. Vou deixar os 50%, por exemplo, a verde. Ok? Vou deixar como zona de ouro, entre aspas, portanto, o 60, podemos deixar a vermelho, e aqui o 78 também é vermelho. Pá, e aqueles mais arriscados, sei lá, podemos meter aqui o 38 a azul, e aqui, porque eu assim já sei, portanto, o que é cada cor. E isto é uma análise que eu estou a fazer para mim. Vocês podem fazer o que quiserem, as cores que quiserem, podem meter tudo da mesma cor, é com base naquilo que se sentirem confortáveis. Pessoalmente gosto de tirar o fundo, é menos isso que está. Vou tirar o valor dos preços. Porquê? Então, se eu tenho os preços deste lado aqui, porque é que eu também preciso aqui no gráfico para me atrapalhar? Não, eu gosto de tirar os preços. Isto está em valores, os níveis, mas nós estudamos em percentagens. Eu também prefiro em percentagens. Vamos mudar para percentagens. E já temos aqui os valores em percentagens. E a retração, eu normalmente gosto de colocar os números, os valores à direita. Pronto, dou um OK e já tenho a retração aqui um bocadinho mais bonita. Porquê é que eu gosto de meter a retração à direita? Porque não é, o percurso, o preço está a ser desenhado e então vamos imaginar que eu tinha aqui um impulso, eu traçava aqui, não é? E gosto de meter à direita porque não vai coincidir, portanto, que o gráfico ainda não está a ser desenhado, portanto, não me está aqui a poluir. Gosto que fique no lado direito. Portanto, já temos aqui a nossa retração. Não, desculpem. Deixa-me só confirmar. Portanto, já temos aqui a partida, exatamente, a retração mais bonitinha. Vamos então aqui ver como é que está a nossa extensão. Portanto, nós vimos que eram 3 pontos. Um, 2, 3. E está este caos outra vez. Então, vamos aqui à rodinha, editar. Eu gosto de tirar, como já disse, a linha de tendência. Para mim não faz muito sentido. Vou tirar o nível 0, porque isto são valores da retração. E eu quero só os valores da extensão. Vou deixar o número 1. Vou deixar o 161.8. Portanto, este vou deixar. Até vou meter aqui tudo a preto, por exemplo. Ok? Porque são níveis que eu acho que o preço pode atingir ou não. Não é assim nada muito arriscado, nem nada. Vou deixar esta ferramenta um bocadinho mais neutra, por exemplo. E o outro nível era o 127. Mas não está aqui o 127. Ou está? Está. Olha, por acaso até está. Mas se não tivesse, e vocês quisessem estudar outro nível, não há problema. Vocês podem editar, chegar aqui e editar. Chegavam aqui 1.272, por exemplo. E vou meter aqui. Por acaso estava aqui, não tinha visto. Mas se não tiver algum nível, outra coisa que vocês estudem, ou outro nível que queiram inventar, qualquer coisa, podem sempre editar como eu fiz. Vou colocar também a preto. Vou tirar o fundo. Vou tirar também os preços. Os níveis em percentagens. Ok? E eu aqui já vou deixar o preço, os níveis à esquerda, só para ser diferente da retração. E ainda posso, em vez de ser em linhas, aqui posso fazer mais ponteado. Por exemplo, vou ser diferente. Para eu ser muito mais fácil visualmente eu distinguir, portanto, uma ferramenta da outra. Ok, muito bem. Então já temos as ferramentas prontas. Vamos então aqui num time frame um bocadinho maior, só para eu vos mostrar. Isto aqui foram estudos que eu estive a fazer, não precisam estar aqui. Ok. O que é que nós podemos ver aqui?
Eu meti aqui para o gráfico 2 horas, 1 hora também estava válida, tudo bem. Mas como é que eu posso demonstrar este exemplo? Então, qual é que era o primeiro passo? Procurar uma coisa bem definida, uma estrutura bem definida. Vejam aqui. Aqui eu consigo ver que o preço está claramente o quê? A descer. Provavelmente tenho aqui uma tendência de baixa. E não se esqueçam que isto é em 2 horas. Significa que num time frame mais pequeno, provavelmente esta tendência estará melhor definida. Eu vou só deixar aqui um quadrado. Só porque eu às vezes quando mudo de time frame o mercado andou muito. Vou deixar aqui, vamos mudar agora aqui para os 15 minutos, só para ver então, ok, está aqui. Portanto, é aqui. Vamos tirar. Portanto, vamos, olha, reparem aqui. Faz sentido eu operar aqui. O mercado aqui está tão lateral, olhem aqui. Fazia sentido? Não, se calhar vou preservar capital. Vou pensar assim. Vamos aumentar aqui um pouco. O preço aqui já começou a ganhar aqui alguma força. A força no sentido já está a começar a descer. E realmente desceu até aqui. Ok, então vamos, por exemplo, analisar isto. Faz de conta que eu não sei nada do que é que está aqui. E o preço fez este impulso. Ok, então se é o impulso, estou numa tendência de baixa, eu vou utilizar a retração para saber até onde é que o preço poderá ir ou não. Então vou utilizar a retração. De cima para baixo, porquê? Porque é numa tendência de baixa. Para os níveis estarem corretos. Vou, esticando. Vou deixar só aqui mais para o lado. Ok. Portanto, o preço veio até aqui. Eu ainda não sabia isto. E agora esperaria que o preço atingisse algum valor para eu iniciar a minha venda. Agora, qual o nível que eu poderia escolher ou não? Tinha de ter aqui alguma confluência em relação a outros fatores. Por exemplo, vamos ver aqui os 50%. Fazia sentido eu entrar aqui nos 50%. Não está aqui algo assim bem definido aqui. Está muito, foi muito para baixo e fez só aqui um bocadinho para cima e veio para baixo. Se calhar não vou entrar aqui. O que é que eu tenho aqui neste nível? Acabo por ter aqui acabo por ter aqui uma resistência em que o preço veio até cá acima, teve dificuldade, teve dificuldade, teve dificuldade, teve dificuldade e veio para baixo. Então aqui já tenho aqui uma coisa mais bem definida. Então vamos ver o que é que traçávamos este nível. Já estou a utilizar aqui alguma confluência. Tenho aqui mais ou menos esta zona. Ok, o preço realmente foi bom não ter entrado nos 50%. Chegou aqui aos 61%. Chegou aqui aos... Já está aqui a querer subir. Entro ou não entro? Isto agora depende muito da vossa estratégia. Se para vocês esta zona é boa, não é boa, se faz sentido, se não faz, se tem confluência com outras coisas ou não, se o tempo, o time frame é maior, faz sentido eu entrar, eu opero às 4 da tarde, está aqui em baixo, aqui se vocês não conseguirem ver, vou meter aqui, são 5 da tarde, faz sentido eu entrar? Não faz sentido. As minhas trades normalmente duram quanto tempo? 1 hora, 2, 15 minutos, 20 minutos? Sou scalping, day trader? Se calhar se faz scalping faz sentido. Day trader, se calhar já estamos no final do dia, já pode ser um bocado arriscado. Se for swing trade, eu já estou a contar com as coisas da manhã, não é? Portanto, isto tudo depende, da vossa estratégia. Agora vamos imaginar aqui vários cenários. Eu sou day trader. E como sou day trader, eu atingi aquele valor e vou colocar aqui o stop loss, normalmente aqui só com 5 pips. Vá, mais ou menos aqui, passou os 61%, já estava aqui a querer subir. Aliás, posso meter logo aqui. Só assim já nos 61. E vamos meter, até posso meter aqui um bocadinho acima. Vá, 12 pips. Vamos imaginar. E eu fazia aqui um rácio, vamos imaginar, sem extensão. Vamos imaginar aqui 1 para 2. Perdi a trade. Será que é uma boa. Porquê? Se calhar aqui não fez o quê? Não houve aqui um price action, não houve aqui um gatilho. Se calhar esta zona acaba por não ser a melhor. Dentro daquelas que eu sei, se calhar não é a melhor. Ou, vamos imaginar outro cenário. Visto que aqui nos 78 também não tenho aqui nada, está aqui muito a meio. Vamos imaginar, eu sou swing trade. Ou então eu sou até, ou sou mais day trade, mas de vez em quando faço swing. Eu normalmente deixo o stop loss grande. Se eu deixasse o stop loss grande para a manipulação do mercado, por exemplo, aqui 30 pips, se eu prolongasse até 1 para 2, ou 1,5, como vocês quiserem, a longo prazo, eu acabaria.
por atingir o lucro. Isto só para dizer que depende muito, mais uma vez, da vossa estratégia. Não há um nível melhor. Não há uma altura melhor. Depende da estratégia. O que vocês precisam é, entendendo a base de Fibonacci e as ferramentas de Fibonacci, utilizarem na vossa estratégia. Utilizarem na vossa formação que vocês tenham naquilo que aprenderam na formação que tiveram. Só assim faz sentido se os fatores estiverem todos alinhados. Não é só como eu estava a fazer. Ah, e tal, isto parece-me aqui uma boa zona. Então vou entrar. Normalmente dá barraca. Ok? Portanto, vocês têm aqui as bases. uh, Têm aqui um excelente webinar mesmo sobre todos os níveis de Fibonacci. O que cada nível quer dizer da retração e da extensão. Qual é o objetivo das ferramentas? Agora, não chega a usá-las sozinhas. Ok? Vamos imaginar agora por curiosidade. Eu já tinha entrado, eu tinha entrado aqui, no mesmo sítio. Vou só tirar a retração só para vermos aqui o exemplo da extensão. Eu vou utilizar aqui a extensão então. Portanto, o que é que nós sabíamos da extensão? Espera lá como é que era? O início do impulso, o fim do impulso e o fim da correção. Nós ainda não sabíamos que a correção ia subir mais, não é? Decidimos entrar aqui, então, e obtemos estes níveis. E reparem que o preço, se nós operássemos até aos 100%, sairíamos lucrativos. Se nós operássemos até aos 127, sairíamos lucrativos. Aqui não. Mas se eu sou swing e deixo o preço durante dias, aqui já era. Portanto, a ferramenta acabou por atingir e quase que atingiu os 161, quase, acabou por cumprir a sua função neste exemplo, mas a longo prazo. Ok? E depois não é só isto, foi aquilo que eu disse ainda há pouco, que é, eu estou, é utilizarem, é que isto parece muito simples, mas eu estou-vos mesmo a alertar para a realidade, que é, vamos imaginar que eu tinha aqui, no exemplo, eu tinha feito a entrada aqui e tinha metido o meu stop loss aqui acima. E eu disse-vos agora, reparem que o preço acabou por corrigir os 127. Mas foi só aqui. Reparem que o preço veio até aqui, um rácio quase de 1 para 5. E depois precisou de vir até aqui. E será que eu vou, chegando a 1 para 3, não prefiro ter o dinheiro já do meu lado e já se acabou o sofrimento e já tenho 1 para 3, do que estar a ver o preço a descer, a descer, a descer, a descer e se calhar até chega aqui com os nervos e decide sair aqui. O que acontece? E decidi sair aqui no 1,24 ou no 1,20 e depois foi neste momento que o preço continua a descer. Portanto, isto é apenas para dizer que isto parece muito fácil, mas não é. Por isso é que eu no outro webinar disse, e aqui volto a dizer, as emoções, portanto, em relação ao primeiro webinar, disse que as emoções muitas das vezes são o maior inimigo de um trader, e são. Tem aqui um verdadeiro exemplo. Outra coisa que foi bastante falada no outro webinar, e volto a dizer aqui, vocês, estas ferramentas são muito boas, principalmente a retração, sim, mas tem de ter muito contexto, muita confluência com outras coisas que vocês utilizem e vocês têm de ter uma estratégia, uma maneira. O que é isto da estratégia? É uma maneira de olhar para o mercado, uma maneira de atuar no mercado bem definida e que não pode ser só isto. É que tem de ser bem definida e que resulte. Porque eu olhar, sei os conceitos todos, sei olhar para o mercado, mas se não resulta, fico na mesma. Ok? Portanto, é uma excelente ferramenta, mas só com estes. ah, Fatores. Espero-vos ter ajudado aqui também. Se vocês, portanto, se quiserem abrir o TradingView, já sabem como configurar, onde é que estão as ferramentas e tudo mais. Acho que isso é uma excelente ajuda. Montes de iniciantes operam com nem não modificam as ferramentas e depois é muito barulho no gráfico. Depois os traços estão a passar para cima e para baixo, os valores estão em cima do gráfico, fica muito confuso. Isto ajuda-vos, porque o trading tem de ser rápido, a vossa maneira de reagir tem de ser rápida. Ok? Portanto, se eu tiver muito barulho, se calhar vai-me dificultar eu a decidir. Entre ou não entre? Está a fazer bem ou não está a fazer bem? Está a fazer aquilo que eu estava a pensar ou não está? Ok? Vamos então só. Deixa-me só ver aqui uma coisa. MT5 também é grátis. No demo, exatamente. Podes dar um exemplo com a extensão. Não precisas de comprar para entrar em venda. Isto é o Rodrigo, ok?
como é que sou lucrativo se o preço baixou, onde fiz a compra e a venda? Se o preço demonstra uma tendência de alta, eu vou pensar em compras. Para quê? Porquê? Para estar a favor da tendência. Porque os impulsos são maiores que as correções. E eu, numa tendência de alta, epá, posso pensar em venda, posso vender. Sim, posso pensar em vender numa correção. Posso. Até se a correção for só até aos 23% ou até aos 38%, como nós vimos no Fibonacci. É arriscado, é muito mais arriscado. Vamos tirar isso. Vamos tirar essa probabilidade de perder dinheiro. Não, eu já tenho conhecimento, vou operar a favor. A tendência está de alta, vou pensar em compra. A tendência está de baixa, vou pensar em venda. E já estou a operar a favor da tendência. Isso já diminui 10 ou 20% da probabilidade de errar. Mas é só 10 ou 20. Tem depois muito mais, muitas mais confluências. Ora, podes partilhar o que. Sim, já vou. O Rodrigo já fez, obrigado, Rodrigo, já ia também fazer isso. A partilhar o link. Pronto, vamos passar então aqui, para continuar só aqui a apresentação. Deixem-me só, portanto, voltar aqui à apresentaçãozinha. Tela número 2. Aqui está. Portanto, feita a base teórica, vamos a passar à prática. Já vos dei aqui um exemplo. Portanto, falando agora um bocadinho de nós. A missão da Forex Academy Club. Se vocês estão realmente comprometidos com a evolução, com a vossa evolução, neste caso, como trader, é importante que percebam, neste momento agora, e já deu para perceber na plataforma School, vocês não estão sozinhos. Já passaram na nossa escola mais de 1500 traders desde 2018. E digo-vos uma coisa: o percurso de um trader sozinho é muito mais complicado do que aprenderem com alguém que já sabe ou que já tenha bons critérios. Porque existe muita informação e muita informação e muita informação errada na internet, ok? E como é que vocês sabem distinguir? Quem diz internet diz Instagrams, YouTubes e isso tudo. E como é que vocês distinguem o que é que resulta, o que é que não resulta? O que é que, o que é que faz sentido, o que é que não faz? É possível, há gente que passou por esse processo todo, mas quanto tempo? Quanto tempo é que vocês estão dispostos? 5, 10 anos nisto, todos os dias, e mesmo assim não conseguem perceber bem? Não é? Sou eu a pensar, não são números exatos, 5 10 anos, não sou eu a pensar. Portanto, eu tive um percurso no início muito sozinho e posso-vos dizer que não é difícil e é frustrante, porque parece que vocês não saem do mesmo sítio. Parece que parece que estão a correr numa passadeira. Vocês estão a correr, estão a andar numa passadeira, mas não estão a sair do sítio. Ok? É muito complicado. É para dizer que vocês aqui com a gente não estão sozinhos, portanto. Na Forex Academy Club, nós passamos o conhecimento e estratégias que produzem resultados com consistência, mês após mês, há mais, portanto, de 5 anos. Tudo o que ensinamos, portanto, é ensinado ao vivo, em tempo real, como foi este Fibonacci. Nós temos aqui uma foto, portanto, em que vocês podem ver que ao longo de, não sei, 6 meses, parece-me, ao longo de 6 meses nós fomos rentáveis em 71%, o que é ótimo. Porquê? Porque como nós já vimos, eu opero com rácios. Portanto, se eu arrisco, eu vou só pedir que toda a gente garanta que tenha o microfone desligado. Está aqui alguém a tossir, eu não sei quem é, mas garantem que o microfone esteja desligado, se faz favor. Ahm, Deixa-me só ativar. É aqui. Oh, já sei mexer nisto. Eu já aprendi também aqui uma coisinha nova, que é onde diz ativar o mute. Ok. Ahm, Tudo o que ensinamos, portanto, eu estava a dizer, eu ouvi, vimos que aqui em 6 meses a nossa estratégia foi rentável aos 71% e depois, como eu estava a dizer, 71% é ótimo. Porque significa que nós acertamos 71% das vezes. Mas é só 71, quer dizer que perdemos 30. Pronto, número um, tem inteiro em mente. Não existe, em lado nenhum, uma estratégia com 100% de rentabilidade ou com formas milagrosas. Se alguém vos disser isso, o meu conselho é que não ouçam mais essa pessoa, ou não ouçam mais esse grupo, ou saiam desse grupo, porque isso provavelmente será scam, ok? Provavelmente é mentira, é só para vocês meterem dinheiro num respectivo sítio, para eles saírem lucrativos com entre aspas, os casinos ilegais. Portanto, há muitos links circulados. Clica no link e faz o teu primeiro depósito e tudo mais. Porquê? Porque vocês estão a clicar nesse link e essa pessoa que vos deu o link está associada a esse link e os bancos ilegais, entre aspas, pagam dezenas, centenas de euros. Portanto, se alguém vos disser isto,
É só para vocês meterem lá o dinheiro e não, não estão preocupados com vocês e com a vossa evolução. E como eu estava a dizer, 71% é ótimo porque nós trabalhamos com rácios. Se eu acerto 70% das vezes, e se for com um rácio de 1 para 3, significa cada vez que eu arrisco, ou perco, ou ganho 3 vezes mais aquilo que arrisquei, na realidade o meu lucro não é de 71%. É muito, porque eu estou a arriscar, eu estou a triplicar o meu risco. Portanto, acaba por ser um valor bastante bom, ótimo, ok? Ahm, a nossa recomendação, portanto, se você está aqui alguém que é iniciante no mundo do trading, se não tem um método, se não sabem bem estes fatores, se não perceberam quase nada de Fibonacci e não se assustem, está tudo bem. Se não têm uma estratégia, se não percebem, está tudo bem. Nós estamos aqui. Portanto, o meu conselho é realizarem o curso Trader Rentável conosco, em que vocês vão ter montes de regalias e, o melhor que tudo, como eu disse, vocês vão ser inseridos numa turma. Então, se são inseridos numa turma, há o quê? Vai haver um socialismo, uma convivência. É diferente de estarem a aprender sozinhos. Ok? Vai haver outras pessoas no mesmo nível de vocês, com um formador, e estão todos no mesmo nível, e as dúvidas de uns podem ser as dúvidas dos outros, e assim aprendem em grupo. Ok? E neste curso, portanto, aprendem uma metodologia, um plano que realmente funciona, testada por nós. Portanto, nós estamos a ensinar algo que é testado por nós, que já vimos que tem uma taxa de acerto, portanto 70%, 71%, e que também não requer assim inúmeras horas à frente do computador. Às vezes basta só saber bem aqueles horários ou quais os ativos melhor a escolher dependendo do horário. E já vos estou a dar aqui um ligeiro spoiler. Ahm, Neste caso, se és, entre aspas, avançado, eu te meti entre aspas porque às vezes nós consideramos que somos avançados e não somos. E eu meti mesmo de propósito estes avançados porque aconteceu comigo. Eu no primeiro ano de trading pensava que já sabia tudo. Ou que tudo, ou que já sei que é um grande gênio. E, na verdade não sabia era nada. Depois o meu percurso portanto, continuou e olho para o passado, epá, realmente no primeiro ano. Eu posso dizer, eu só operava com tendências de esportes, quer dizer, nem sequer sabia o que era Fibonacci, nem sequer não sabia nada. Era, então o Sport, então, vou comprar. E era um bocado isto. Ok? E às vezes resultava. Agora, resultava quando? A curto prazo. A longo prazo, não resultou. Como é de esperar. Portanto, se vocês acham que são avançados, pá, falem connosco por WhatsApp, para a gente poder analisar a vossa situação. Se for preciso, marquem uma aula de 1 para 1, onde eu ou outro formador da Forex Academy Club vai estar com vocês e realmente analisa o vosso nível. E depois de analisar o vosso nível, aí nós já conseguimos recomendar qual o vosso melhor caminho. Se calhar é melhor, realmente, se calhar é melhor voltarem para o curso, irem para o curso rentável. Se calhar pensas que sabe, entre aspas, pensas que sabes muito, mas na verdade não sabes, como aconteceu comigo. Portanto, este é um, o nosso conselho. Deixem-me só, portanto, vir aqui. Eu partilhei a tela, portanto, espero que vocês continuem. Partilhei aqui o ecrã todo, portanto, acho que vocês viram-me a mudar de página, certo? Estou aqui no site da Forex Academy Club. Deixem-me só ver se tenho aqui respostas. Estão a ver aqui o site, certo? Exatamente, eu estou a ver aqui o chat, exatamente. Uma grande novidade deste ano para nós garantirmos e ajudarmos melhor os alunos, portanto, para além da plataforma School, se vocês acham que são avançados, nós temos um teste onde também vos ajudamos e vemos o resultado desse teste e vai acabar por ajudar a decidir mais, ok, és mesmo avançado, então bora continuar nesse caminho, ou então. Se calhar, como ainda não fizeste com a gente, o início, se calhar, convém. Pensas que és muito avançado, mas não és. Pronto, pode haver aqui as duas situações. Eu tinha-me esquecido disto. Obrigado, Rodrigo. Portanto, este aqui é o. Vocês depois, de certeza que o Rodrigo já meteu aí no chat, mas posso voltar a meter. Portanto, muito rapidamente, só este é o site. Pronto, vocês têm aqui tudo detalhado, tudo escrito sobre a nossa formação, exemplos de malta, feedbacks de malta que frequenta o curso, tem aqui os objetivos. Portanto, esta é a tal foto da estratégia que ensinamos aqui neste curso.
que teve uma taxa de acerto de 60%. Temos aqui, portanto, os diferentes módulos. Se quiserem dar aqui uma olhada, os diferentes módulos do curso. Atenção que o acesso das aulas é vitalício. Portanto, vocês vão ter acesso vitalício, o acesso vitalício às aulas que é extremamente importante. Vocês podem rever as aulas. Passado um mês, 2 meses, podem voltar a rever as aulas. É algo fundamental. Importante, a nossa próxima formação do curso rentável vai ser agora 2 a 27 de março. São 3 aulas por semana, segunda, quarta e quinta, para quem assiste online via Zoom, sempre com o horário das 19 às 20 e 15. Portanto, as aulas são gravadas, vocês têm acesso vitalício. Se não conseguirem neste horário e conseguirem ver gravado, é possível fazer o curso assim. Se quiserem presencial, portanto, nós, como já disse, estamos situados em Lisboa, 3 a 26 de março. 2 aulas por semana, terças e quintas-feiras. Estes somos nós, é a nossa equipa, os formadores, portanto, o Rodrigo, eu e mais 2 colegas nossos que também costumam dar os cursos, portanto, provavelmente poderão se encontrar com o Francisco e com o Gonçalo. Tudo o que está incluído no curso. O curso tem um custo de 697 euros. Se vos ajudar, podem pagar em 2 vezes, ou se vos ajudar, se preferirem, podem pagar em 12 vezes. Sempre com. hum, Está-me a faltar a palavra, sempre com. Está-me a faltar a palavra, mas pronto, eu vou dizer na mesma. Com a garantia, é isso que eu queria dizer. Sempre com a garantia, se não tiverem resultados, nós devolvemos o dinheiro. Portanto, está aqui até escrito, encontrei garantia de resultados lucrativos ou devolução do dinheiro a 100%. Isto também é extremamente importante, portanto, só há 25 inscrições. Porquê? Porque nós temos uma turma de 25 alunos e queremos chegar a esses 25 alunos, ok? Queremos que esclarecer as dúvidas de todos, ou então conseguir esclarecer a dúvida de um, mas para todos, para toda a gente consiga perceber. E obviamente é diferente chegar a 25 pessoas do que a 100 pessoas, não é? Portanto, normalmente nós temos sempre este limite de vagas. Pronto, e tem aqui mais vídeos de feedbacks e tudo mais, fica aqui depois para explorarem à vontade o site. Ahm, Portanto, só aqui uma parte final. Os que têm sucesso no trading não são os mais inteligentes, são os que decidiram fazer isto com seriedade e não desistiram. Portanto, o trading tem que ser levado, como eu já disse, para quem não assistiu o primeiro webinar, o trading tem de ser visto como um modelo de negócio, como uma profissão, tá bem? Não é algo que eu vou ficar rico hoje para amanhã, ou vou ficar rico, ou vou ser milionário. Epá, esqueçam lá isso, tá bem? É uma profissão igual às outras. Agora, se é mais remunerada ou menos remunerada, só depende de vocês e da vossa estratégia, do vosso foco. É assim, eu sou, vamos imaginar, eu adquiri 10, 20 cursos. Eu só estou sempre a gastar dinheiro em cursos e não aprendi nada. Puder, então se vocês se não dedicam e não veem isto a 100%, eu se abrir um restaurante, não é? Eu tenho de analisar o espaço, tenho de ter uma boa gestão de risco, tenho de saber o que é que tenho de fazer contas no dia a dia, não é? Quem tem restaurantes tem de fazer o que é que sai, o que é que vendeu, o que é que não vendeu, o que é que precisa de comprar ao fornecedor e tudo mais. Isto é outra profissão igual a essas, ok? Tem de ser levado com muita seriedade. Tens agora o conhecimento base, aqui um cheirinho, ok? Ah, a direção certa, também já vos mostramos, e um convite para tentar acelerar porque o processo não seja muito chato. Obrigado por terem estado desse lado aí todos. É uma terça, à noite. Provavelmente a maior parte de vocês vai acordar cedíssimo. E eu também acordar cedíssimo amanhã, são 10h30. Portanto, obrigado por terem estado desse lado, por me terem ouvido. Ah, e agora queria que, se alguém tiver alguma partilha para dizer sobre o Fibonacci, alguma coisa em relação, ou alguma dúvida sobre o Fibonacci, diga. Se tiverem outro tipo de dúvidas, não se preocupem. Provavelmente nós vamos fazer uma sessão de dúvidas ainda este mês. E eu lá esclareço tudo. Não há dúvidas totós, não é mais parvas ou menos parvas, entre aspas. Eu lá estou lá com vocês, sempre para vos ajudar, tá bem? Portanto, este é aquele momento que eu fico que alguém diga alguma coisa. Ou, por exemplo, um feedback do webinar, se quiserem, alguma coisa, ou alguma dúvida, alguma partilha. Gri, que costuma-se dizer. Não, nada. Muito bem explicado, obrigado. Obrigado pelo feedback. Teresa, espero então ter ajudado e ajude. Excelente, obrigado. É sempre importante, nós pedimos sempre o feedback.
É sempre para tentar, pá, se gostaram, nem que seja para manter o nível, ok? É só por causa disso. Cheguei tarde, onde posso assistir? Nuno, nós, portanto, numa primeira fase, nós não disponibilizamos aqui os webinars. Como eu já fiz ali uma publicação, nós levamos isto. Portanto, é diferente uma pessoa, eu não estou a dizer que seja o teu caso ou não, mas é diferente uma pessoa sacrificar-se, entre aspas, e comprometer-se a horas para conseguir estar presente. E nós sabemos, ok, estas pessoas realmente estão a sacrificar-se perante este modelo, perante esta informação, para conseguir, do que terem disponibilizado em vídeo, porque eu próprio já fiz isto. Ah, eu tenho um vídeo, então eu não o vejo hoje, eu logo vejo amanhã. Não. Ok, não é para amanhã, é para ontem. Ok? Não sei se estiveste em trabalho, se não, mas peço desculpa, mas pá, normalmente pá, qualquer coisa manda mensagem privada, pode ser que, mas provavelmente não vamos disponibilizar, tá bem? Obrigado pelas partilhas. Está gravado onde posso ver, não está gravado, como eu já disse. Sempre impecáveis, obrigado. Boa disposição, obrigado. Obrigado, esclarecedor, obrigado. Ansioso por começar o curso, é isso mesmo. Vamos lá, Fernando. Webinar simples, objetivo, bem direcionado, obrigado. Atenção, quando falam aqui em aulas gravadas, são as aulas do. Portanto, aqui os webinars não ficam. Mas se adquiriram o curso rentável, é aquilo que devemos ter agora, vão ficar gravados e a gente vai disponibilizar o link e vocês vão ter. Isso não tenham dúvidas. Isso é diferente, porque isso, vamos ser honestos, isso já é um curso pago também, não é? Obviamente nós queremos reconfortar e confortar os alunos. Nós não vamos estar a pagar por algo e depois, não vou, vi só uma vez e tenho dúvida. Não, não faz sentido. Aí nós garantimos que fica tudo gravado para vocês verem e reverem 10.000, 40.000 vezes. Daqui a 40 anos podem voltar a ver o curso, que vão ter o curso. Ok? A que horas as aulas gravadas vão estar disponíveis? A essa hora é possível e a que horas é que vão estar gravadas? Deve ser o do curso. Quando, a que horas? Não sei. É que as aulas vão ser, portanto, como eu disse, das 7 às 20h15. Não é? Ficam gravadas. E depois disponibilizam e podem assistir quando quiserem. Os webinars, isto são coisas diferentes. Os webinars que nós estamos a fornecer na School é que para já não fornecemos. Ok? Mas deu para entender muito bem, obrigado. A questão que coloquei. A questão que coloco é: já fizeste tudo para ser um bom trader? Olha, não sei se isso é uma questão para a malta, se é para mim, mas eu diria que a resposta é fácil. Para mim, é não. Eu ainda hoje, eu muitas das vezes perco horas no TradingView e noutro site de backtesting e levo a experimentar coisas novas. Ok? Como eu vos disse, eu estudei extensão de Fibonacci, acabei por estudar sozinho. Não quer dizer que eu não me lembro, agora me dei na cabeça, ok, temos esta ferramenta, como é que eu vou estudar isto? O que é que perante o meu conhecimento faz sentido ou não? Pá, eu acho que, como qualquer profissão, nós queremos ser melhores todos os dias, né? Se eu sou cozinheiro, epá, hoje já sou bom, mas eu quero é ganhar uma estrela Michelin e depois de uma estrela Michelin duas e ser bom e ser reconhecido nacionalmente, pronto, sempre mais, não é? Disse cozinheiro, mas digo outra profissão qualquer. Portanto, eu diria que não, por causa disto. Se a pergunta foi para mim, está aqui a resposta. Sempre querer mais, 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 mais e mais. Se ficam logo disponíveis. Depende depende da disponibilidade do formador. Ah, pode haver dias que fique logo no dia, portanto, logo, vamos imaginar, às 10 11 da noite. Agora, o curso portanto, é gravado das 7 às 8h15, ainda é 1h15. Portanto, após ser gravado, aquilo ainda tem de levar para ficar o ficheiro vídeo finalizado, não é? Aquilo ainda acaba por levar às vezes um bocadinho de tempo.
a ser processado o vídeo. Não sei se o formador tiver, vamos imaginar, uma quinta-feira, mas eu tinha uma coisa combinada logo a seguir às 10 da noite. Se calhar o ficheiro fica a ser, não é, criado e depois quando chegar a casa disponibiliza, ou então foi logo dormir e adormeceu, ou então fica à espera para enviar. Epá, nós damos. Agora que seja logo na noite. Pá, se não for na noite, é logo na manhã a seguir. Pronto, é essa a resposta que eu vos posso dar. Muito bem explicado, exemplificado. Oh, excelente, vamos a Mars. Vamos estar em março, obrigado. O início da linha de Fibonacci fica no preço mais alto da linha. Portanto, se estás a falar na retração, nós traçamos a retração desde o início do impulso até ao fim, contando as wicks. Portanto, contando aquele tracinho, as sombras. Ok? A retração é sempre do início ao fim. A extensão com base naquilo que eu sei, pode ser no início e no fim, ou às vezes o que eu faço é utilizo ali uma médiazinha, portanto, às vezes estão duas wicks, duas sombras, às vezes faço um bocadinho a média das duas, mas só no impulso. Portanto, na correção, sempre o final da correção. E no início e do final do impulso, às vezes, quando as wicks são muito grandes também, utilizo ali um bocadinho as médias. O curso é presencial, assim temos também a vertente presencial. O Rodrigo está a responder, pois o Rodrigo já está à minha frente. Ainda me falta ver 15 comentários, mas se calhar o Rodrigo já respondeu a tudo. Deixa-me lá passar para a frente. Eu estou aqui a falar, a falar, a falar. Ah, a minha... sim, sim. Antes da aula a seguinte já tenho acesso à gravação da aula anterior. Sim, claro que sim. O Nuno também já respondeu. Obrigado, Nuno. Nas duas formações que fiz fácil. Pois, exato. A gente tenta sempre facilitar em tudo. Em que zona de Lisboa decorre o curso? Salvo erro, eu acho que é Saldanha. Vamos só aqui as últimas perguntas. Alguém tem alguma coisa em relação do curso ou Fibonacci? São os temas aqui mais principais. Se ninguém tiver assim nenhuma dúvida, se calhar eu vou acabar por encerrar a sessão. Deixa-me só ver se não ficou nenhuma dúvida por responder. Bem, visto que acho que não. As sombras são o pavio das. Exatamente. Quando eu falo, portanto, sombras, pavios, wicks, é a mesma coisa. Ok? Sempre que ouvirem isto. Boa noite, Pedro. Obrigado por este webinar. Obrigado, Ricardo. E tenha uma boa noite. Bom, visto então, a malta também já está a sair, portanto, desejo a todos o resto de uma boa noite, bons estudos, foquem-se, está bem? Isto não é. Não podem levar isto a brincar. Se quiserem realmente serem bons, demora tempo. Perdão, demora tempo. Tentem ter paciência, mas acredite que com persistência vocês irão chegar lá. Portanto, desejo uma boa noite a todos, espero que tenham gostado e até à próxima.